Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. É isso aí, pessoal. Graças a Deus, né? Mais um dia aqui para a gente continuar, né? O nosso processo aqui da nossa consciência, né? Usando esse corpo que a gente está aqui nessa realidade, né? Esse avatar. É que ele tem um nome, né? Seu avatar tem nome ou não? Ou ele é sem nome? É desconhecido? Todos que entraram aqui pela porta têm um nome, tá, pessoal? É isso aí, tá? Para que dá o direito da gente estar aqui, né? Experimentando as coisas, fazendo as coisas, né? Fazendo o nosso propósito, tá certo, pessoal? Mas antes de agradecer a vocês, né, pessoal, que vocês estão acompanhando aí as minhas novelas, né? Teve gente que deu até nome, né? A novela da vida real, a vida real da consciência. Eu gostei. É isso, ainda bem, né? Vocês se divertiram com as coisas que eu falei, tá, pessoal? Não, aqui não existe roteiro, tá, pessoal? Aqui é espontaneamente as coisas que vêm aqui que eu tô sentindo, é o que eu tô falando para vocês, tá? Até quando a gente está lendo a escritura, está lendo o texto espiritual, né? Texto do tema, então vem coisas ali, tá? É assim que a espiritualidade trabalha aqui. Aqui não tem nada a planejar. Se alguém quiser planejado, vai ter que ir lá planejar, tá, pessoal? Então agradecer a vocês novos aí que se inscreveram, tá? Eu espero que vocês continuem, tá, pessoal? Não vá tirando um julgamento aí, tá? Eu vi que tem pessoas que têm pensamentos aí ainda religioso, né? Pensamento aí não entende ainda o que é espiritualidade, tá? Ele junta a espiritualidade com essa matrix religiosa, tá? Mas tá tudo certo, tá, pessoal? É o momento que você tá vibrando a sua consciência. Tem nada errado, tá? É o momento que você tá. Então, você tem que entrar em outra frequência. Então, se você conheceu o meu vídeo, meu canal, continue. Não tire sua conclusão, tá, pessoal? Porque a maioria das pessoas aqui, eu sei que são de outros grupos religiosos, tem os seus conceitos, tem as suas coisas que os líderes, pastores colocaram na cabeça, tá? Mas eu espero que você analise aqui, vá estudando aqui comigo para você pegar um conhecimento maior, tá, pessoal? Tem pessoas aqui, tá, de outros grupos religiosos, tudo assistindo aqui, porque eu tenho informação aqui que o líder de lá, deles, né, não passam. Então, isso são informação que eles queriam saber. São perguntas internas, entende? Então, são tudo isso, tá, pessoal? E espero que essas informações que eu estou trazendo, né, com essa minha frequência, né, pessoal, essa minha vibração, ajude a você a tomar sua decisão, né, segundo a sua alma, a você se sentir mais livre, tá, pessoal? Para escolher aquilo que Deus preparou para você, tá? Tem pessoas até que falou que tá viciada em meus vídeos, né? Tá viciada é nessa vibração, é nessa energia, tá, pessoal? É nessa vibração, é nessa energia. Depois que você pegou em bala, assim, você fica até viciado aqui no meus vídeos. Na hora que eu não gravar, dia que eu não puder gravar, aí vocês vão sentir falta e tudo, tá? Mas é isso, é importante, né, para nosso desenvolvimento da nossa consciência, tá, pessoal? Mas agradecendo a vocês, já, né, de antemão,
Vamos voltar para o nosso tema, né? Que esse tema rendeu, vai render agora a quarta parte, né, pessoal? Vamos ver aqui qual é o nosso tema que rendeu até a quarta parte. O que é que a gente falou na primeira, na segunda e na terceira? O que é a separação espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira, segunda e terceira novela aí, vídeo que eu gravei aí, que fala sobre essa separação? Que foi? Ele diz que a separação espiritual é um conceito espiritual que significa a desconexão com o divino, com Deus e com a sua espiritualidade. Então, desconexão, está desconectado, está separado, né? Ou a desconexão do indivíduo consigo mesmo, então, com a sua própria alma divina. Essa separação espiritual é um sentido, em um sentido da espiritualidade, é um indivíduo que está longe da fonte. Então, no sentido da espiritualidade, essa separação significa que é quando o indivíduo está longe da fonte, que é Deus, né? Que é a alienação de Deus, no qual está frequentemente associada a ideia de morte espiritual. Então, quando as pessoas que estão separadas de Deus, isso significa, simboliza, né, a morte espiritual. Eu bato nessa tecla porque a pessoa não entende essa morte, tá, pessoal? Ele não entende essa morte, o que é essa morte espiritual. As pessoas assimilam a morte espiritual com a morte física, que o corpo fica parado. Eu entendo isso, tá, pessoal? Mas no espírito não é assim. Por exemplo, Satanás e os anjos dele estão mortos? Estão. Você vai dizer, estão mortos. Mas por que eles estão aqui abusando? Entende, pessoal? É isso que a gente tem que pensar, tá? Aí o que mais? Frequentemente a ideia de morte espiritual, que é a separação de Deus. Então, essa morte espiritual é a separação de Deus, que significa a ausência de vida espiritual e vitalidade divina. Então, ele está fora dessa vida espiritual, dessa vitalidade, não está recebendo. Em um estado de dormência. Então, está dormindo. E a separação essa separação pode ser revertida através de convenção e arrependimento verdadeiro. Então, através da conversão do arrependimento verdadeiro, né? Que é o despertar da consciência, tá, pessoal? Você sai desse estado de dormência, de morte espiritual. É isso que eu estou aqui tentando despertar a sua consciência para você sair desse estado, essa frequência que você está. Que é de dormência, está dormindo, tá morto espiritualmente, está longe de Deus, não sente as coisas. Né? Então, é o que eu estou aqui levando esse conhecimento para que você tome consciência disso. Né? Tem muitas pessoas aqui que não sabem quem ela é, tá, pessoal? Ela é uma consciência, mas ela não sabe. Ela pensa que é esse avatar aqui, esse ego aqui, tá, pessoal? Mas é isso. É como eu pensava e a maioria do que estão aqui no meu canal pensava. Mas não é assim, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que saber que a gente é. Aí ele fala, e por que não podemos vibrar nesse estado de separação? Por quê, pessoal? Porque esse estado de separação é a morte espiritual, é a separação de Deus. Então a gente vai ficar fora da ausência da vida espiritual de Deus, da vitalidade, da energia que vem de Deus, né? E a gente vai estar num estado de dormência.
Por isso que a gente não pode vibrar nesse estado aí. A gente tem que sair. Como é que sai, irmão Samuel? Ele falou, né? Essa separação pode ser revertida através de convenção e arrependimento sincero, tá? Então, o que você tem aqui, então, aí faz você ter a conexão, a convenção, a conexão com o Criador. Entende? Aí pronto. Depois que você despertou, se conectou ao Criador, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, agora é você manter aí essa frequência. Então, aí você vai ter que trabalhar todo dia a sua espiritualidade, tá? A frequência mais evoluída, tá? Para você não perder essa conexão. Entende, pessoal? E trabalhando, tá? E o próprio Espírito Deus vai lhe ajudando a você entrar nessa frequência. Tá? Mas o primeiro de tudo é você, é só você que pode se conectar com o seu Criador. Ninguém mais pode fazer você se conectar. Ninguém, pessoal, é só você. Só você separa de Deus também. Porque quando você se conecta, só você também que separa de Deus. Anjo, demônio, ninguém vai fazer você perder essa conexão. Entende? Só é você que pode fazer isso. Ao mesmo que você pode conectar, ao mesmo tempo você pode se desligar do Criador. Tá? Porque Deus e a espiritualidade, né? Ele respeita a sua decisão, pessoal. Por isso que até agora Deus está respeitando a decisão das pessoas. Se ela quer entrar na frequência de Cristo, se ela quer ali seguir a Cristo, tá? Né? Foi por isso que eu falei ontem, né? Cristo não vai forçar você a você negar o seu desejo do ego, Ele não vai negar, mas ele diz, se alguém, né, quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então, negue o desejo do ego. Fazer o desejo de Cristo. Foi até que eu falei do pastor que não queria orar pelo o atual presidente, né, pessoal? Não pode. Você se alistou, pessoal. Se alistou com Cristo, seguir a Cristo. Agora você não pode ficar seguindo a vontade do ego, pessoal. Aí o pastor não quer orar. Então ele só quer orar pelo aquele que ele... Entende, pessoal? Isso é muito ainda do ego, tá? E tem muitos assim, tá? Tem muitos aí, líderes, pastores, pessoas, tá? É isso, pessoal. Então, a gente precisa ir trabalhando esse lado pra gente ir melhorando, tá? Então, falamos a primeira, segunda parte, vamos lá? Falamos a terceira, aí falamos terceira parte, aí aqui a quarta parte, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, a primeira pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa separação espiritual que o homem teve? Será que a Bíblia fala para a gente sair dessa frequência aí de separação? Vamos ler, né? A Bíblia aí que todo mundo lê, né? A Bíblia aí compilada aí pela Matrix, né? Mas vamos ler a passagem porque tem mensagem profunda dos discípulos para a nossa consciência. Por quê? As escrituras não foi feita para o homem do ego, tá, pessoal? Ele foi feita para o homem espiritual, para dirigir o homem espiritual. E o homem espiritual dirige o homem do ego, o homem o homem carnal, o homem do desejo, né? Esse avatar que a gente está usando aqui. Então é o espírito que tem que dirigir, tá? Mas as pessoas é ao contrário. Quem está dirigindo a vida dela são os desejos aí inconscientes
desse avatar, desse homem do desejo. Então as pessoas ficam descontroladas. Tá, pessoal? Esse é o problema, tá? E a gente precisa acordar para isso. Mas vamos ler aqui a Bíblia, né? Colossenses 1, 21 até o 23. Então, vamos ler isso tudo aqui, né? Para a gente entender o que é que Paulo está querendo passar aqui para a nossa consciência. Ele fala: antes vocês estavam separados de Deus e era inimigo de Deus por causa da disposição interior. Então, o que é que Paulo tá falando para os irmãos? Antes de vocês se despertarem, né, se converterem, irmão, vocês estavam separados de Deus. Então, existe uma separação, pessoal. Então, tinha muita gente religiosa no tempo de Paulo, né? E muitos gente religioso veio para o evangelho da graça. E Paulo está falando aqui, ó, antes vocês, né, irmão, estava separado de Deus e era inimigo dele. A gente era inimigo de Deus, tá vendo? Por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Então, pelo desejo, né, o desejo do ego e o pensamento, então, o seu pensamento, a sua mente, né? Só estava pensando coisas mal, pessoal. Aí a gente estava separado de Deus, né? A gente que é espiritual. Então, ele está falando isso aqui para quem é espiritual, tá? O espírito, para a consciência dos irmãos. Então, aí ele fala, e do mau procedimento de vocês, então. A gente está se procedendo aqui, né? Fora da frequência que a espiritualidade de Deus queria. Aí ele fala, contudo agora, então, contudo agora que vocês despertaram, né? Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Então, o próprio Deus fez com que a gente fosse até a frequência de Cristo. Ele nos reconciliou, né? Através do corpo da frequência, nos reconciliou com Deus. Porque a gente estava separado. Você estava fora. Não tinha nada a ver com Deus, tá? Por causa de quê? Por causa do pecado lá de Adão. Então, todos nós que viemos dessa raça, viemos debaixo dessa frequência de desconexão com o Criador. É por isso, né? Por isso as pessoas ficam, onde está Deus? Fica perguntando, não, cadê Deus? Não tem Deus aqui. Aqui só tem agora, é o demônio aqui. Agora só tem perturbação, irmão. Aí os que colocaram no seu interior, no seu coração, que não existe Deus. Os incrédulos, né, pessoal? E é isso que acontece, tá? Aí ele fala, pelo corpo físico de Cristo, então, nos reconciliou por meio da morte, então, da morte de Cristo, né? Para apresentá-lo diante dele, então, diante de Deus, né? Santo, sem culpa e livre de toda acusação. Então, por isso que quando a gente está nessa frequência de Cristo, né, pessoal? Não há, por isso que aquele que está em Cristo, não há condenação, né? Ele passou da condenação para a justiça de Deus. Entende, pessoal? Quem que passou? Quem é esse que passou dessa condenação, né? Está livre agora de toda acusação. Quem é? A sua consciência, pessoal. Entende agora? Então, para apresentá-lo, então, apresentar quem? Como é que agora você se apresenta a Deus, pessoal? Cristo está dizendo, está falando, Paulo está dizendo que Cristo, né? A morte dele, né? A morte
foi por meio da morte que reconciliou você com Deus para apresentar diante dele. Então, apresentar diante de Deus sem culpa, sem acusação. Apresentar quem? A consciência. E o apóstolo Paulo sabe disso. Por isso que ele diz, por isso eu conservo minha consciência diante de Deus e diante dos homens. Porque ele sabe que é a consciência dele que vai se apresentar a Deus. Tá? Aí o que mais? Ele fala, livre de toda acusação, desde que continue alicerçado firme na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Então, olha o que Paulo fala, pessoal. Ele fala que você vai estar sem culpa, livre de toda acusação, desde que vocês, desde que continue alicerçado e firme. Aonde? Na fé. Então, na fé em Cristo Jesus. Na fé em Deus. É isso. Se você não continua alicerçado, crendo aí em Cristo, em Deus, você pode sair dessa conexão com o Criador, pessoal. Então, desde que você fique alicerçado, então, o que é alicerce? É uma coisa firme, um fundamento. E firme, então, para você ficar firme, tá vendo? Na fé, sem se afastar das... É por isso que agora tem os canais aqui no YouTube que querem matar a fé das pessoas. Querem tirar você desse alicerce. E se você tirar esse alicerce, a sua fé, acabou você, pessoal. Você virou, vai morrer, você vai virar um demônio. Vai virar um demônio aí, Não acredita em nada, vai praticar os mal aí, vai fazer isso mesmo. Depois que você vai ver a recompensa que você vai receber. É isso. Então, por isso que Paulo está falando com os irmãos, desde que você continue, Aí você vai ficar com a consciência livre de toda acusação. Sem se afastar da esperança do Evangelho. Então, qual é a esperança do Evangelho que Cristo veio nos falar? A esperança de vida eterna. Então, a gente não pode perder essa mensagem do Evangelho, que é o Evangelho significa boas novas, então, boas notícias. Então, não perca a esperança do Evangelho, que é essa vida eterna, pessoal. A minha vida quer morrer aqui, não vai ter jeito. Então, você não acredita que vai ter vida eterna? Então, não perca essa esperança, tá? O que mais? Do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos. Então, a todos que estão debaixo do céu. Então, todos que estão aqui, esse Evangelho está sendo proclamado. Por isso que Paulo fala, uns pregam por ganância, uns pregam por vaidade, outros... Mas esse Evangelho está sendo pregado. Um está deturpando, um está desviando as coisas, mas ele está lendo as Escrituras. Ele está sendo proclamado debaixo desse céu. Então, a todos debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, então ele se inclui, me tornei ministro. Então, ele diz que se tornou ministro pela graça desse Evangelho, pela graça de Cristo. Tá? Então, ele está dizendo que este Evangelho que está sendo pregado aí debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, ele está falando para os irmãos. Irmão, a gente tem que ficar firme aí na promessa, na esperança de vida eterna que o Evangelho traz, o qual Cristo trouxe essa boa nova. A gente não pode perder. E esse Evangelho é que eu estou pregando
é que as pessoas vão ter vida eterna. Paulo, eu sou ministro e eu estou falando desse, né? Eu aqui também estou falando desse evangelho, falando de vida eterna. Por isso que a gente tem que entrar na frequência dessa frequência evoluída de vida eterna, pessoal. Para a gente não estar morto espiritualmente. Porque as pessoas vão morrer espiritualmente quando ela perder o corpo, irmão? Não. Ela já está morta aqui. A vibração que ela está emanando vai dizer se ela está viva ou morta nessa realidade. Então, quando você deixar o corpo, você só vai para o destino que você está vibrando. Então, se você está morto, você vai para a região dos mortos, espiritualmente. A região perturbada, né? Que é conhecida como inferno, umbral, né? Como é que se diz? Mais outra palavra que falam aí, Hades, né? É conhecido como vários nomes desse lugar, que é um lugar de mortos. Mas morto como, irmão? O espírito não morre? Ele não tem a morte, né, pessoal? Como ele não tem a separação como a gente tem do corpo. É por isso que eu explico sempre isso, porque pela sua compreensão aqui racional, quando você vê a palavra morte, você vai pensar que é o quê? Tá parado. Tá parado igual como o corpo. Não, o espírito não, tá? Ele tá aí se movimentando, mas essa morte é o que então espiritual? Representa que esse espírito está separado do Criador, de Deus. Então, da fonte da vida. A fonte da vida é Deus. Ele é o Criador. Entende? Então, se a gente está separado dessa fonte, a gente não tem vida. Então, o que a gente está vivendo lá é uma ilusão. É uma ilusão. Por isso que quando a gente está aqui, se a gente está aqui dormindo, tá? A gente está vivendo uma ilusão, tá, pessoal? Mas quando a gente desperta, a gente tem que entrar nessa nova vida espiritual. Então, eu vivo na ilusão, mas a minha consciência não está vibrando nessa ilusão. Porque tem pessoas que estão aqui na ilusão e estão vibrando nessa ilusão. A gente que desperta, a gente está aqui nessa Matrix, mas a gente não está no mundo de ilusão que a Matrix criou. A nossa consciência, ela despertou. Entende, pessoal? Aí vamos lá. Então, ele diz que se tornou ministro, né? Vamos seguir aqui. Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vinda. Então, ele está falando isso aqui para os irmãos lá de Roma, né, pessoal? Capítulo 5, versículo 10. Então ele disse, se quando era inimigo de Deus, a gente foi reconciliado pela frequência de Cristo, né? Com ele, com Deus, mediante a morte do seu filho, Cristo, né? Então, através dessa morte que a nossa consciência conseguiu ter acesso a essa reconciliação com o Criador. Porque se não é pela morte de Cristo, a gente ainda estava no pecado e delito que Adão, tá? A gente carregava isso. A gente carregava isso na nossa frequência, né? Tanto física como espiritual. Então, esse pecado fazia com que Deus ficasse longe da gente. Então, Deus enviou seu filho, ele passou pela morte e resolveu o problema de a gente se aproximar de Deus. Então, quando a gente entra na frequência de Cristo, que é elevada, a gente se volta para a conexão com o Criador. Então, o que é que a gente vai acontecer com a gente? A gente vai sair desse estado de separação. Que esse estado de separação
é a dormência que a gente está tendo aqui. A gente está dormindo. Então, todas as pessoas que estão vendo estão separadas do Criador. Tá? Agora, a gente aqui do canal, vocês que estão aqui despertos, né, pessoal? A gente já entrou nessa conexão, sentiu alegria, paz, tá? Agora é só a gente manter, tá, pessoal? É só a gente ir trabalhando e melhorando a nossa frequência para a gente permanecer na frequência mais elevada. E essa é a nossa dificuldade aqui nessa realidade. Tá? Porque essa realidade aqui é meio perturbada, tá? Meio é toda perturbada, né, pessoal? O que tem de consciência aqui, nossa, pessoal, que tá fazendo bagaceira, não tá no gibi. Mas é isso. A gente que tá conectado agora, a dificuldade da gente é a gente manter essa frequência aí. Né? A gente vai ser tentado de várias coisas, a gente vai, sabe? Então, essa é a nossa luta de a gente manter aquela frequência, tá, pessoal? Os outros que estão aí separados, dormindo, eles nem estão nem aí, tá? Separado mesmo, quer seguir o desejo do ego dele, quer seguir aí, entende? Tem responsabilidade nenhuma. Por isso que a gente que desperta, né? A gente tem uma responsabilidade, né, pessoal? E quanto mais a gente vai crescer na consciência, mais a régua, a bitola aumenta da responsabilidade. Porque você vai ficando adulto. Porque quando a gente desperta, a gente é uma criancinha, né? A gente ainda está fazendo coisa, a espiritualidade está nos protegendo, ele é criança até a gente crescer. Mas quando a gente crescer, tomar consciência, já não é para a gente fazer aquelas coisas. Então a gente vai ter que ir se desintegrando das coisas que a gente são apegados, né? Vício, várias coisas, apego emocional, apego, né? Do ego, então muitas coisas aqui, tá? É o processo que a gente tá, pessoal? A gente tá nesse processo aqui, né? Porque a gente ainda tá pegado a muitas coisas, né? Temos que ser sinceros, tá, pessoal? A gente tem que ser sincero, a gente ainda não é um ser ainda bem preparado ainda, tá? Então a gente tá tentando conciliar a nossa vida espiritual com essa vida terrena, né? Com esse ego, então a gente está tentando, como é que se diz? Manter essa harmonia, né? Então, ele fala que fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, que é Cristo, né? Filho de Deus é Cristo, né, pessoal? Ou tem outro filho? Tá? O único filho, né, que ele enviou, a gente aqui, todos que estão aqui debaixo desse céu, conhecem que foi, como é que se diz? A gente conhece o nome desse seu filho, é Jesus Cristo. Ou você conhece outro, tá? Então, aí ele fala, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, né? Então, agora que a gente está reconciliado, seremos salvos por sua vida. Então, seremos salvos. Somos salvos, vamos receber a recompensa, a herança de vida eterna. Por Cristo. Entende, pessoal? É isso que Paulo estava falando para os irmãos. Tá? Aí o que mais, pessoal? Filipenses 3,18. Vamos ler aqui, pessoal. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Então, pessoal, Paulo, né, ele estava falando isso para os filipenses, né, que ele disse, pois, como já disse muitas vezes, e agora repito,
com lágrima, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Então, como é viver inimigo da cruz de Cristo? Como é que a gente era inimigo da cruz de Cristo, pessoal? Quando a gente estava fazendo, né? A gente estava separado de Deus, era inimigo por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Então tinha irmãos que estavam vivendo, Paulo estava vendo, isso é com muita lágrima, vocês não estão dando valor ao sacrifício que Cristo fez, né? Que é o quê? Que ele deu a vida para que a gente se conectasse. Então, vocês vêm para a frequência aqui, mas vocês ainda continuam praticando coisas que faz a gente separar do Criador. Tem muitos assim, tá, pessoal? E tem aqueles ainda que estão resistindo essa frequência da cruz de Cristo, o amor, né? Foi por isso que Cristo falou, quando eu fui levantado, né? Quando eu for levantado da terra, então, quando é que ele foi levantado da terra? Quando ele foi para a cruz, né? Ele foi para a cruz e lá ele diz que todos atrairei. Por quê? Aquela frequência do amor que ele estava emitindo ia atrair todos aí. Então, todos foram atraídos por esse amor de Cristo. Então, dificilmente hoje ninguém conhece a história, a frequência que Cristo faz. Por isso, quando a gente está lendo essas coisas de Cristo, a alma fica um chamado para a nossa alma. Então, vai chamando a gente para esse despertar espiritual. Porque a própria Bíblia, tá? O amor de Cristo nos constrange. Tá, pessoal? É por isso que a gente precisa trabalhar esse lado. Tá? Pera aí, calma aí, gritaria aí, zoada aí. Entende, pessoal? Porque senão já vai tirar a minha intenção do que eu tô falando. Eu já falei que... Então, é o amor, aquele amor daquele que Cristo deu à humanidade, é que demonstra a vibração que Deus tem um amor pela gente. Então, a vibração, né? E ele atraiu todos para ele. E tem alguns que estão resistindo, né? Estão vivendo, mesmo aquelas pessoas que vieram por despertar, estão vivendo como inimigo da cruz. A cruz é inimiga. Então, é isso, tá, pessoal? A gente, quando tem que se converter, o arrependimento tem que ser sincero. Tem que ser sincero de coração, para que a gente, né, entre nessa conexão. A gente tenha prazer em estar falando das coisas de Deus, a gente ter força para meditar, para orar, porque o Espírito é propenso para isso. O Espírito quer levar a gente para essas coisas. Mas a gente fica tendo luta, tá? A luta com a nossa carne, né? A nosso espírito, tá tendo luta com o nosso homem do ego, o homem do desejo. Essa é a dificuldade, tá, pessoal? Da gente, tá? Tá bom? E o que mais que ele fala? Romanos 3, versículo 23 e 24. Vamos ler aqui, pessoal. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, pessoal, por isso que todos, né? Todos carecem dessa graça de Deus, que é Cristo. Né? A gente carece dessa graça para a gente ter a nossa redenção. A redenção de quem? Do nosso espírito, da nossa consciência.
a gente voltar à reconciliação, a gente que estava separado, voltar à conexão, tá? Então, é através da frequência de Cristo. Não tem outra frequência maior do que essa de a gente se conectar com o Deus vivo, o Criador, tá? Porque se a gente não se... a gente vai se conectar com deuses estranhos, né? Deuses aí, a gente está adorando o Deus morto aí. O Deus morto, não Deus vivo. Tá, pessoal? Então, o que é que Paulo fala aqui? Falar para Romanos. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, está destituído, está separado, está desconectado da glória, da fonte, da energia, da vitalidade que você vai receber de Deus. Aí ele fala, sendo justificado, né, agora, né, nessa era, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Então, essa graça que veio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ele fala, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, é nessa frequência de Cristo que a gente vai ter a nossa redenção da nossa consciência. A gente vai conseguir se conectar e ter um relacionamento com Cristo e com Deus. É isso, pessoal. Essa é a linhagem do que a espiritualidade está nos orientando, tá? Para vocês tomarem consciência. Então, estou passando essas informações para você tomar consciência. Agora, não quero tomar consciência nada? Não, irmão. Ou também você vai para os grupos religiosos, mas chega lá, está praticando coisa religiosa, não está procurando se converter, se arrepender de coração. Então, se você se despertar a consciência, então, você vai ficar no estado, a sua consciência vai ficar no estado de separação. É isso que é a separação espiritual, é um estado. Mas você tá ali, ele vai todo dia para a igreja, irmão Samuel. Todo dia vai falar por... Mas aonde a consciência dela está vibrando? O comportamento dela vai dizer. É por isso que tem muitas pessoas nesses grupos mesmo, pessoal, sofrendo de vazio existencial, ansiedade, depressão. As pessoas desses lugares. E pior que sofrem calado, tá, pessoal? Porque fica com vergonha de falar que está sofrendo, que está com problemas, tá? E é um problema que os médicos não conseguem detectar, né? Porque é um problema da nossa alma, do nosso pensamento, da nossa emoção. Então, muitas pessoas não falam isso, tá? Principalmente esses daí que estão no grupo aí, tá, pessoal? Ele não fala, ele sofre calado até o momento, tá? Que o negócio, o descontrole vai tanto que explode. Então, explode como o quê? Como uma doença, como esses problemas mentais, né? Depressão, ansiedade, angústia. Aí, quando atrapalha a vida dele aqui nessa realidade, pronto. Aí ele vai buscar ajuda. Primeiro vai buscar os médicos, né? Os mecanicistas vai dar um remédio, né? Para ele ficar calminho. Aí depois vai para o psicólogo, né? Aí começa a jornada, começa o tratamento da alma dele, tá? Espero que ele vá se aprofundando até ele ter conhecimento do que é espiritualidade. Porque a confusão dessas pessoas estão tudo com a fumaça da religião, né? Aqui, ó, pessoal, apareceu aqui, aqui meus seguidores aqui escreveram aqui. Muitos não sabem o que é igreja, não sabem o que é obra de Deus. Uns disse que você está falando coisa com coisa.
Então, porque não está falando de acordo com o que ele ouviu na religião. Ele queria ouvir de mim a mesma coisa que os outros líderes estão falando na religião. Mas esses que eles estão falando aí é outro evangelho, não é o evangelho da graça de Cristo, tá? Por isso que a pessoa escreveu, ela disse que eu tenho que chegar e tirar meu dinheiro para levar para a igreja. Não entende ainda, tá, pessoal? Porque esse pensamento foi passado por esse líder religioso, pessoal. Enganaram vocês. Então ela acha que tem que ir o dinheiro para levar para a igreja. Ou ela não é igreja? Entende, pessoal? Então essas pessoas não entendem isso, tá? E o que é que acontece? Não entende o que é obra de Deus. Ah, é para a obra de Deus. Mas aonde é que está sendo feita essa obra? Nos templos religiosos? As pessoas não melhoram. Que obra de Deus é essa aí? Essa é a obra do engano, tá? É o que acontece, tá, pessoal? Então eu disse, por meio da redenção que há em Cristo. Então é por meio da frequência de Cristo. O que mais, pessoal? Efésios 2, versículo 13 e 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximando mediante o sangue de Cristo. Então, pessoal, olha o que, é que ele está falando. Ele está falando com quem? Com os irmãos, né? Lá de Efésios, né? Ele disse, olha, agora que vocês se converteram, teve o arrependimento, vocês despertaram a consciência, né? Ele está falando em Cristo Jesus, né? Nessa frequência, vocês que antes estavam longe, então, longe de quê? Longe de Deus, né? Foram se aproximando mediante o sangue de Cristo. Então, foi através desse sacrifício do sangue que a nossa consciência se aproximou do verdadeiro Deus, a fonte, o Criador de tudo. Pois ele é a nossa paz, né? Deus, né? O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa e ordenança. Então, foi quebrada essa barreira, tá? Por isso que hoje o Israel que Deus está construindo é um Israel espiritual, não é mais um Israel físico. Então, ele está falando isso aqui para os gentios. Então, por isso que aproximou. Então, por isso que a lei teve que ser anulada. Então, agora é a lei de Cristo, é a lei do coração, é a lei dessa aproximação. Por isso que todos têm que entrar agora, tá, pessoal? Seja você judeu lá mesmo, judeu ou não, você vai ter que entrar nessa frequência, tá? Ainda a ficha dos judeus lá, né, lá de Israel mesmo, né, dessa realidade, ainda não caíram a ficha. Mas todo aquele que crê em Cristo, ele se torna um israelita espiritual. Tá? Então ele diz, juntou, né? A inimizade que havia um muro da separação, né? Foi através, então, o objetivo dele era criar em si mesmo. Então, o objetivo de Deus era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Então, dessas duas frequências, tá? Um novo homem. Que homem é esse, pessoal? Um homem espiritual, né? Dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, para que você entre na paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo. Então,
vai reconciliar tanto o povo, né, que era judeu como o gentil, em um só corpo. Qual corpo? Só tem um corpo. Então, só tem uma igreja, pessoal. Não tem mais igreja, tá? Por isso que eu fico aqui, pessoal, os evangélicos aqui ficam me perguntando aonde é a igreja, irmão, aonde é o grupo. A igreja é só uma. É por causa da confusão da matriz religiosa que esses líderes, esses pastores fizeram na sua cabeça. É por isso essa pergunta sua, essas perguntas. Mas eu entendo, tá? Eu entendo porque eu passei por isso aí. Então, ele fala, criando dos dois um novo homem. Então, um homem espiritual. Então, vai fazer dessas duas nações se tornar um novo homem espiritual. Então, que é a igreja espiritual. Fazendo a paz. Então, assim, todos vão estar na paz de Deus. Reconciliar com Deus. Então, vai fazer todos reconciliar com Deus. Os dois, né? Os dois lados em um corpo. Então, vai fazer a gente se juntar através desse corpo. Por meio da cruz. Então, é por meio lá da cruz do sacrifício, né? De Cristo que ele vai fazer esse corpo. Pelo qual ele destruiu a inimizade. Então, ele destruiu essa inimizade, tanto a espiritual, né? Como a da nação, né? Do povo de Israel com os gentios. Foi tanto que Pedro, né? Antes de o Espírito dirigir ele tinha preconceito contra o gentio. Ele não queria receber o gentio. Foi tanto lá que depois teve lá aquela discussão com Paulo e Silas, né? Porque estava tratando o gentio de forma diferente do que era da nação dos judeus, né? Então Paulo ali trouxe, então o Espírito Santo trouxe essa revelação para Pedro. Então depois ele escreveu, ele disse, todo aquele de todas as nações, então, tá vendo? Recebe a Cristo, né? Ele se faz participante da igreja de Cristo, que é a igreja espiritual. Então, você vê os apóstolos, mesmo no começo, né? Porque eles eram crianças, eles despertaram, então eles estavam cometendo um erro, pessoal. Ele não entendia direito. Então, foi o Espírito que foi orientando, guiando para formar o corpo de Cristo. Porque cada um tinha o seu ego, o seu pensamento. Então, Pedro também tinha. Então, depois que Paulo, né, os gentios foram chamados, né, e eles começaram a viver junto, mas no início estava um tratando mal quem era os gentios e os judeus tratavam de outra forma. Você vê isso, pessoal, na igreja? Parecendo que é igual hoje, né? As pessoas que têm dinheiro tratam de uma forma, a pessoa que não tem trata de outra. É assim, pessoal. É assim que acontece, tá? A minha neta aí, ó. Tá abusando aqui. Tá vendo, pessoal? Graças a Deus, tá? Então, ele veio pela cruz, né? Por meio da cruz, pelo qual ele destruiu essa inimizade. Então, quando Cristo ali morreu na cruz, então acabou a inimizade ali. Agora todos vão se tornar se tornar um povo, se tornar um homem espiritual de Deus, né? Através da reconciliação do corpo. Então, todos que estão se conectando, despertando ao corpo espiritual, ele está se tornando o povo de Deus, o povo de Israel espiritual. Não foi fácil explicar isso aqui, tá, pessoal? Mas é isso, é por isso que eu estou fazendo essa novela, para dar tempo de eu explicar a vocês essas coisas.
Aí, aí o que mais? Romanos 6, versículo 11. Até a dor do meu pescoço passou, pessoal. É por isso que eu tô falando. Então, você vê que aqui na frequência acontece coisa. Eu tava com a dor aqui no pescoço, ó, que deve ser que eu dormi de mau jeito, né? Eu nem vi quando eu dormi, né, pessoal? Eu tive até uma saída do corpo, né? Uma projeção, onde eu estava em um lugar aí, né? Meio tenebroso, onde tinha cobra, mas só que eu voava nesse lugar, as pessoas lá, né, que estavam lá, eu tentava me comunicar, perguntar, perguntar o que era aquele criador de cobra, né? Eu tentava me comunicar com essas pessoas e não conseguia. Então eu tive essa projeção, nossa pessoal, e eu estava voando, mas eu estava voando, e eu tentava me comunicar, essas pessoas parece que não me via, não me ouvia. Aí eu acordei, tá pessoal? E acordei com essa dor no pescoço. Não sei se me deram uma paulada lá, tá? Mas a dor já passou agora, tá pessoal? É isso, é por isso que nessa frequência, né? Por isso que a irmã falou, eu tô viciado nesse vídeo do irmão, né? Você tá viciado nessa frequência que traz bom, você ri, você entra numa frequência boa. É nisso que você tá viciado, né? Aí o que mais? Romanos 6, versículo 11. Da mesma forma, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, por isso que ele escreve isso aqui ao Romano, né? Então, agora que você está reconciliou, né? Despertou a consciência. Tomar um chazinho aqui, né, pessoal? Agora que você reconciliou com Deus, então, da mesma forma, considere, você já está morto para o pecado. Então, aquele pecado mais de Adão não aflige você, mas vivo para Deus. Então, você está vivo. Quem é que está vivo para Deus? Quem é que ele está falando? Para que ele está falando que está vivo aqui, pessoal? A sua consciência. Por que está vivo? Porque você se conectou agora com a fonte. Você se reconciliou. Por isso que agora aquele pecado não tem mais valor sobre sua vida. Você está livre agora. Teve até uma pessoa do meu canal que sonhou que ela era um passarinho, né? Livre. Eu digo, é porque você está livre mesmo. Quem é que está livre? A sua consciência. Então, ela sonhou que era um passarinho que estava livre, né? E as pessoas queriam pegar ela para prender. É isso, é aqui. As pessoas querem prender a nossa consciência. O inimigo, né? Então, ele fala que, da mesma forma, considere morto, mas vivo para Deus. Então, você está vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, nessa frequência de Cristo, você está vivo. Se você não está nessa frequência de Cristo, você está separado, que representa a morte espiritual da sua consciência. Deu para entender agora, pessoal? Ou eu tenho que fazer outra novela dessa? Tá? Então, vamos prosseguir aqui, tá, pessoal? Já tá chegando o horário. Vamos prosseguir. Deixa eu ver se tem. Nossa, ainda tem muita coisa. Mas a gente vai. Amanhã a gente vai continuar a novela. Mas vamos aqui falar esse versículo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10. Vamos ler aqui, pessoal. Porque Deus não nos destinou para a ira. Não, nosso destino não é a ira, tá, pessoal? Mas para receber uma salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é através dessa frequência que a gente recebe a salvação. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com ele. Então,
Mesmo você estando dormindo ou acordado, você foi a morte de Cristo foi para que a gente vivesse unido a Ele. Então, a Ele que? A Deus. Então, o sacrifício, a morte de Cristo, veio trazer isso para a nossa consciência. Tirar a nossa consciência da ira e a gente vai ter a salvação, né? Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, então, percebendo as coisas, ou quer dormindo, vivamos unido a Ele. Então, a gente tem que viver unido ao Criador, pessoal. Ninguém pode viver sem Deus aqui, pessoal. Tá? Ninguém pode viver sem Deus. As pessoas estão resistindo à cruz de Cristo aí, estão vivendo aí sem Deus. Olha o sofrimento que essas pessoas estão passando. Entende? Sofrimento na alma, né? Às vezes nem é um sofrimento físico. E às vezes acontece esse sofrimento na alma, depois vai passar por um sofrimento físico. É isso, pessoal. Olha como tá aí as pessoas. É por isso que a gente precisa entrar nessa frequência de Cristo, para a gente sair dessa frequência de separação, né? E a gente ter uma conexão com o Criador, com a fonte da vida, com Deus, né, pessoal? Para que a gente tenha vida, né, na nossa consciência, mesmo a gente, às vezes, dormindo, né, em alguma situação, que a gente não sabe tudo, então mesmo a gente não estejamos acordado ainda, ou então está dormindo, não está percebendo as coisas, a gente tem que vivamos unido a Ele. A gente tem que viver unido a Ele. Tá? Então, por isso que a gente aqui está percebendo algumas coisas, às vezes a gente está dormindo para algumas coisas, mas é isso, mas a gente está tentando a conexão, a gente quer unir a Deus, a gente quer se conectar com Deus. Não com outros deuses aí, tá, pessoal? Esse Deus você adora em espírito e em verdade, porque essa é uma conexão que se dá no seu interior. É você que toma a decisão, tá? Se você está conectado, é você que toma a decisão também de não querer mais. Deus vai respeitar. Por isso que Paulo sabia disso, por isso que nenhum me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ninguém, nem anjo, ninguém pode separar, a não ser você mesmo. Por isso que o inimigo ele está trabalhando, usando gente agora, para fazer com que você mate essa sua fé em você, para você se separar do Criador. Tá? Não deixe matar sua fé, tá, pessoal? Por isso que procure pessoas que estejam alimentando a sua fé, a fé verdadeira, tá? Que é essa conexão com Cristo e com Deus. Não deixe ninguém, não existe Deus, não. Para você não existe, mas para mim existe. Entende? Mas por que essas pessoas, para ele não existe, ele quer passar para todo mundo que não existe? Por que você está fazendo isso? Então essas pessoas não estão nem percebendo que ela está sendo usada pelo inimigo. Eu sinto muito, tá? Mas é isso. Mas graças a Deus já 60 só de música tocando, tá? Só tocando música aí nos seus ouvidos. Espero que essa música, essa frequência ajude você, tá, pessoal? Como é que se diz? Até vou falar, o próximo tema parece que é sobre o tempo, né? Aí tem uma música tempo, 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 tempo. Tempo. Então, a gente precisa do tempo. Então, a gente tem que estar no tempo espiritual, tá, pessoal? Não nesse tempo linear que a gente vive. Porque a gente às vezes também não sabe nem se a gente está no verdadeiro ano. Você vê que em cada nação, ele
comemora o ano novo diferente dos outros. Lá na China parece que comemora o ano diferente, então aqui, né? Porque não sabemos que esse é o tempo correto. Mas qual é o nosso tempo, a gente que é espiritual? A gente está no tempo de Deus, né? Que é chamado esse tempo espiritual. Mas isso eu vou falar na próxima, tá? Mas por enquanto é isso aqui do nosso... A gente vai agora, estava na quarta, né? A gente vai para a quinta parte, tá, pessoal? Então vamos para a quinta parte, tá? Amanhã, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado aí, vocês comentaram, vocês que estão se divertindo com meus vídeos, estão trazendo força a vocês, esperança para que vocês tomem as suas decisões aqui nessa realidade. Espero que seja alinhada com a sua alma, com a sua frequência mais evoluída. E que vocês sejam felizes, tá? Esteja com pessoas que lhe fazem feliz, que eleve a sua vibração, tá? Até a gente cumprir a nossa jornada aqui, tá certo, pessoal? Agradecer a vocês novos aí que eu vi se inscreverem no meu canal, comentaram, né? Obrigado, tá, pessoal? Agradecer a vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permite. Tchau!